E eu quero falar hoje, estamos vivendo, quinta-feira tivemos um culto maravilhoso aqui, falando sobre como reagir a algumas coisas pela oração em outras línguas. E tocamos um pouquinho na alegria, sabe? A alegria do Senhor é uma grande ferramenta para você buscar forças. Temos visto o diabo bombardeando tantas pessoas na nossa congregação e no mundo, amigos queridos, com depressão, tristeza e todo tipo de opressão. E que tem vários motivos psicológicos, físicos mesmo, fisiológicos, espirituais, mas nós temos em Deus uma solução. E hoje eu quero falar para você, repita comigo, o motivo da nossa alegria. Aleluia, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela unção, pela graça para ministrar a Tua palavra nessa noite preciosa, Pai. Que não seja só a minha palavra, que não seja palavra persuasiva de argumento humano, mas que seja demonstração do Teu poder, unção, que pessoas saiam diferentes, que a palavra seja gravada, impressa no coração, que queime como fogo vivo, Pai, no coração de cada irmão, de cada irmã. Eu declaro pessoas que estão aqui, pessoas que estão assistindo, Senhor, sendo levantadas por dentro, através da Tua palavra, da unção do Teu Espírito, daquilo que já está operando nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Salmo 126, aleluia. Vamos ler ele inteiro, do verso 1 ao verso 6, vamos comentar alguma coisa, vamos aplicar. E eu quero falar algo que o Senhor tem me mostrado. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavras de salvação. Deixa eu ler com você mais uma vez. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Nós vemos aqui um salmo que foi cantado pelo povo de Israel. O salmo é basicamente hinos que o povo judeu, o povo de Deus, cantava. Esse salmo, segundo comentários bíblicos, ele faz parte de uma trilogia, 3 salmos cantando sobre a volta do povo do exílio babilônico. Nós temos nesse contexto o Salmo 126, que acabamos de ler, que fala do retorno de Israel do cativeiro. A nação de Israel esteve presa num cativeiro, esteve presa, dominada por outros povos, durante muitos e muitos e muitos anos. E houve um tempo em que eles voltaram para reconstruir o templo, e aqui eles estão cantando sobre essa restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos deu de novo a nossa terra, nós ficamos como quem sonha. Eles não acreditavam que aquilo seria possível, mas lá estava Deus movendo o coração do rei Ciro para patrocinar, um rei ímpio. O rei ímpio passou a patrocinar agora a volta do povo. Lá estava o Senhor movendo as coisas, levantando o grande líder Neemias, não eu, o outro, Esdras, não meu irmão, o outro também, Ageu, Zacarias, Sofonias, Malaquias, levantando profetas, falando, dizendo é o tempo. Começou com Daniel, que percebeu que os 70 anos já tinha passado e começou a orar, e Deus começou a mover, Deus começou a trazer o seu povo de volta para reconstruir os muros, entende? E eles falaram, bom, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É disso que se trata especificamente, historicamente, no contexto da aplicação para o povo judeu. Esse salmo quer dizer isso. No 126, eles cantam sobre o retorno do cativeiro. No 127, eles vão falar sobre a reconstrução de Jerusalém. Olha que interessante, se você pega o Salmo 127, eu não vou ler ele todo, mas só para você lembrar do assunto, né? Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E segue o Salmo, ele está falando o 126
ele fala do retorno do cativeiro. O 127 fala da reconstrução da cidade. E o 128, que começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e não anda nos caminhos, e anda nos seus caminhos, né? Do trabalho de suas mãos comerás. Esse 128, ele está falando do repovoamento de Jerusalém. A volta do exílio, a reconstrução da cidade, o repovoamento. Amém? Eu achei isso interessante no comentário bíblico. A reversão da sorte de Israel após 70 anos do exílio inundava o coração do povo de alegria. Você está entendendo? Esse é o contexto histórico. O verso 4, por exemplo, do capítulo 126, quando eles dizem, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que eles estão falando? Olha que interessante. Há uma versão bíblica, Mofat, que diz assim, traze agora de volta o restante dos nossos cativos, para nos encher completamente, assim como enches os ribeiros nos lugares secos. Então, aqueles que haviam retornado eram comparados a um fio d'água que podia ser encontrado nos córregos do Negueb, uma região desértica do sul da Palestina. A oração do verso 4, eles falando, traz, Senhor, os demais, era eles falando assim, Senhor, traz todos os exilados, que o retorno de todos seja semelhante a uma inundação da temporada de chuva. Eles falaram, olha, Deus restaurou nossa sorte, nós estamos como quem somos, estamos vendo o povo voltando. Os que voltaram foram poucos, mas agora, Senhor, traz todo mundo, traz como uma corrente de água, traz todo o teu povo. Amém? Esse é o significado do Salmo, né? No versos 5 e 6, que nós lemos, ele fala sobre sair com lágrima, semear com lágrima e colher com júbilo. Então, nós lembramos da parábola do Senhor Jesus, a parábola do semeador, que Jesus contou em Mateus 13, Marcos, está relatado em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, que Jesus fala do semeador que saiu a semear e encontrou vários tipos de solo, vários tipos de rochedo, alguns que aceitaram a palavra, outros que rejeitaram. E olha esse argumento que interessante, né? Existe nesse verso 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Existe aqui um significado universal. O que significa isso? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Significa que a semente, né, que é a palavra de Deus, embora o semeador saiba que uma parte da semente vai cair no caminho, entre espinhos ou sobre pedra, o semeador também sabe, somos eu e você, quando pregamos a palavra, nós também sabemos que uma parte da nossa mensagem, ela vai cair numa boa terra, ela vai produzir um fruto de salvação a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então não desista de falar a palavra, não desista de falar a palavra para o seu cônjuge, para a sua família, porque Jesus até disse que como perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, mas como guardaram as minhas palavras, guardarão também as vossas. Então nós somos esse semeador que fala a palavra, fala a palavra, fala a palavra, fala a palavra. E isso é um contexto aqui, né? Uma interpretação. Agora, uma aplicação que nós costumamos fazer, né, muitas vezes, quando nós vivemos milagres, e nada errado com isso, como o Bisa viveu o seu milagre agora, como outros irmãos, como pessoas que têm sido curadas aqui, dores revertidas, portas que se abrem, emprego chegando, Deus concedendo filhos, saúde, milagre nas finanças, milagres nas famílias, temos contado testemunhos aqui, milagres na saúde. Quando essas coisas chegam e se materializa, então muitas vezes nós falamos, aleluia, quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Meu lábio se encheu de riso, né, de júbilo. E isso é verdade, nós temos que fazer isso mesmo. O louvor é quando você celebra aquilo que Deus fez, amém? Sabe, a ação de graça, muitas vezes, ação de graça, você ficar agradecendo depois que você ora, enquanto você está crendo, ela serve como para velar a sua fé. A Bíblia fala sobre isso, velando nela com ação de graça. Ação de graça é enquanto você está crendo, você está rendendo graça, está protegendo a sua confiança. Pai, eu continuo confiando em Ti, né? Você vai rendendo graça. Ainda não aconteceu, mas você orou, sabe que Deus ele te concedeu, então você rende graças. Pai, eu estou aqui só para te render graças e dizer que nós confiamos em Ti. É isso que fazemos quando intercedemos, é isso que fazemos nas reuniões de oração, por aquilo que estamos crendo, por irmãos que agora mesmo tem irmãos celebrando a vitória e tem
irmãos passando por grande dificuldade, amém? Tem irmãos, tem queridos nossos internados em grande dificuldade. A gente está rendendo graça por aquilo que nós oramos, rendendo graça pela imposição de mãos. Então há um papel para a ação de graça e ela é meio que uma proteção da nossa fé, uma proteção da nossa confiança. E há um lugar para o júbilo, há um lugar para o louvor. Nada errado em você celebrar, irmão, quando Deus te dá um resultado, amém? Quando Ele te deu, quando você recebeu a cura, quando a dor passou, quando a cirurgia foi bem sucedida, louve mesmo e louve mais e cante. Você não sabe, começamos agora a matrícula aberta para a Rema 2020 e foi semana passada quando eu comecei a orar com os irmãos aqui pelos novos alunos do Rema 2020, que vai ser maior do que a turma de 2019. A turma de 2019 foi recorde aqui na igreja, mas 2020 será melhor, porque Deus tem sempre mais e nós somos desafiados a crer mais. A mente não quer não, irmão, ela quer ficar paradinha lá. Tá bom, Senhor, não, mas a fé diz, vai, meu filho. E se a fé estiver meia fraca, vem a mamadinha e fala, vai, avança. E o culto e o ministério, amém? Então veja, eu comecei a orar pelos novos alunos do Rema. Agora, semana passada, foi quando eu percebi que eu estava ainda dando graças pelos 146 ou 147, por aí, a diretora sabe melhor que eu, dos alunos de 2019. Aliás, louvando. Cada vez que eu ia começar minha devocional, Pai, eu te louvo. E veja, já estamos em, que mês é? Outubro. Eu estava louvando a Deus, porque Ele foi fiel quando nós oramos. Irmãos, aconteceu coisa tão maravilhosa aqui. Deus tocou em coração de pessoas, trouxe pessoas de uma forma sobrenatural. Eu estava louvando. Louvor é isso, aleluia. Quando o Senhor restaurou, quando Ele fez, quando Ele manifestou, eu fiquei como quem sonha, amém? Você louva a Deus. Quantos aqui tem motivos para louvar a Deus? Quantos aqui tem motivos para adorar o Senhor e celebrar por aquilo que Ele já fez para você? Agora, eu sei que a fé, ela nos coloca no lugar de não apenas agradecer quando tudo está feito, porque você crê que Deus te ouviu e quando Ele ouviu, está feito, amém? Mas ninguém está aqui para dizer que você não tem que celebrar, irmão, quando a coisa acontece, quando se manifesta, porque é bom demais, amém? Você tem que ter uma voz de gratidão, de adoração antes, durante e depois. E irmão, prolongue esse depois muito tempo. Você deveria estar mais agradecido e mais intenso no louvor, porque você tem motivo. Ei, eu vou repetir, você tem motivo para louvar a Deus. Nós temos muitos motivos para celebrar os feitos do Senhor. Amém? Pergunte para o Bisa, que estava em possibilidade de andar meses atrás, se ele não tem motivo agora de andar, dar uma carreira e dar louvores a Deus. Claro que ele tem. E ele vai fazer isso, e aqui na igreja ele pode rir também. Temos vivido coisas onde irmãos, recentemente eu li um testemunho dessa família querida, né, do Toninho, da Esther, da sua filha. Ela não conseguia dormir à noite escrevendo dos feitos do Senhor na vida dela. Meu Deus, coisa linda. E você inundado daquela alegria, entende? E eu estava aqui falando sobre coisas assim que nós vivemos, quando o Senhor muda a nossa sorte, quando Ele manifesta, quando o Espírito Santo fez uma pergunta dentro do meu coração. E esse é o foco da ministração hoje. Eu estava falando, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Eu estava falando esse salmo e pregando para vocês, e de repente eu ouvi dentro de mim, quando foi que isso aconteceu? Uau! Aleluia! Quando foi, igreja? O motivo da nossa alegria. Quando foi que a nossa sorte foi restaurada? Quando? Quando foi? Eu ouvi isso dentro de mim. O Senhor falando para você, filho, para você, igreja, quando foi? Foi quando você recebeu um milagre? De certa forma. Foi quando você recebeu sua cura? De certa forma. Mas por que você recebeu um milagre? Por que você recebeu a cura? Qual foi o maior milagre? A nossa sorte foi mudada quando Ele ressuscitou. A nossa sorte foi mudada quando Ele levou o meu e o seu pecado. Ele já restaurou a nossa sorte de uma vez por todas. Nós não ficamos, irmãos, alegres só por causa de um resultado, de uma cura, isso é maravilhoso. Mas nós estamos no reino de alegria, temos alegria e motivos de celebrar sempre, porque o nosso Salvador vive, reina, ressuscitou. Quando foi que Ele restaurou a minha sorte? Quando Ele deu a sua vida por amor a mim, quando Ele morreu naquela cruz e principalmente quando Ele ressuscitou para me dar a vida.
Ele restaurou a minha sorte quando eu morri com Ele, quando eu ressuscitei com Ele. Ele restaurou a minha sorte quando Ele me colocou assentado com Ele à sua direita nas regiões celestiais. E eu quero te dizer essa noite, não falta motivo para você se alegrar, não falta motivo para você adorar, porque o Senhor já restaurou a sua sorte. O que você vive em manifestação é uma expressão daquilo que Ele já fez. Você já é dele, você já é salvo, você já é curado, você já é restaurado. Ele tirou o seu pecado, Ele te deu autoridade, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Eu pergunto, igreja do Senhor Jesus Cristo, a aplicação desse salmo para nós é exatamente a resposta a essa pergunta: quando foi que Ele mudou a sua sorte? Aleluia! Nossa sorte mudou quando Jesus venceu o pecado e nos tirou das garras do diabo. 2 Coríntios 5:21. E cada texto que eu conseguir ler, os que eu conseguir ler no tempo que temos, eu quero que você celebre e diga para você mesmo: ouça Satanás, ouça a tristeza, ouça a depressão, ouça a impossibilidade, ouça aquilo que ainda não aconteceu. Esse é o motivo da minha alegria. Ele mudou a minha sorte. Nas palavras do nobre pastor Ademar de Campos, Ele mudou a minha sorte quando morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Junílio, você está aqui também, Junílio? Que bênção, te amo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Ele restaurou a sua sorte e a minha, quando Ele tirou o pecado, tirou a condição do pecado e te fez justiça de Deus, quando Ele se fez pecado no seu lugar, sem conhecer pecado, se fez pecado por você, para que você fosse mudado, para que a sorte fosse mudada. Antes pecador, agora justiça de Deus. Antes pecador, mas agora uma justiça que Deus derramou sobre Jesus Cristo para não derramar sobre você. Ele julgou Jesus para não julgar você, e Jesus deu a posição de justiça que você não merecia. Ele conquistou para te entregar. Você não é pecador miserável, você é justiça de Deus. Deus olha para você e você pode estar diante dele, orando, adorando, chamando ele de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Quando foi que o Senhor mudou a sua sorte? Quando Ele fez de você uma nova criatura, quando Ele fez de você, quando Ele deu, veja, Ele fez você para que fôssemos feitos. Você agora se vê nele. Você agora, irmãos, você não deixa o diabo nunca te remover dessa posição, porque você não pode mais se ver como um pecador miserável, você não pode mais se ver como alguém que não tem condição de adorar a Deus, porque se você está em Cristo, não é uma coisa que você tenha feito, não é o quanto você é bom, não é uma coisa que você fez com as suas mãos. Você dizer e pensar que isso não funciona, é falar mal da obra de Cristo, porque Deus fez de Jesus pecado por nós, para que em Jesus nós fôssemos feitos, meu Deus do céu, justiça de Deus. A posição inverteu. Aleluia. Repita comigo: eu sou justiça de Deus. O que é isso? É uma posição. Você agora está em Cristo. Deus olha para você e pode olhar no seu olho, com os seus olhos de amor, e dizer: filho, filha, eu não vejo culpa em você. Eu te lavei com o meu sangue, eu perdoei. Você está no meu filho agora. Você está lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos hoje celebrar a ceia, sabe? E vamos celebrar o poder do sangue de Jesus, que te deu redenção, a remissão dos pecados. Ele olha para você e fala: filho, filha, eu não vejo culpa em você. Você já é redimido, a saber, pela remissão do sangue de Cristo Jesus, que te redimiu de todo pecado. E quando você erra por algum motivo, você que está crescendo, você fala com o Pai, Ele aparece como um advogado, não de acusação, mas de defesa. Ele perdoa o pecado e Ele purifica de toda injustiça. Você volta sempre à posição de justiça, e ninguém pode estar diante de Deus, ninguém pode estar diante de um culto, ninguém pode estar adorando, a não ser nessa posição maravilhosa de justiça de Deus. E você está nessa posição, porque não foi você que fez,
fez, não é mérito seu, não é mérito meu. Deus fez de Jesus para que você em Jesus fosse feito também. Aleluia. E foi aí que a sua sorte mudou, aleluia. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Está escrito: Ele nos libertou. Libertou. Quantos livres tem aqui essa noite? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Isso é, levou junto com Ele. Muitos têm inveja da carruagem de Elias e do carro de fogo que levou ele para a glória. Mas eu quero dizer que você foi levado com Jesus, transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção, a saber, a remissão dos pecados. Você já é redimido, você já tem a remissão dos pecados. E você não está mais preso a nada do passado, a nada do diabo, a nada do império das trevas. Rompa com vozes, rompa com qualquer artimanha do diabo, rompa com ações demoníacas, rompa com qualquer atividade demoníaca. Sabe, existe um reino, existe esse reino, não pega preço por isso. Jesus, ele tirou você de lá, ele transportou desse império das trevas, ele existe, mas você está acima disso agora. Jesus, ele libertou você de lá, porque você estava preso lá por causa do pecado, mas Jesus foi lá, ele foi lá com o seu sacrifício, com autoridade, e ele libertou você. Ele libertou você, e a palavra te diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou, e Ele transportou, Ele não somente tirou você do pecado, do lamaçal, da escravidão do diabo, Ele não somente fez isso, Ele tirou de lá, e já estava bom demais, você livre daquilo que você não podia se livrar, mas Ele falou, vem comigo filho, vamos para o meu reino, e Deus transportou você para o reino de Cristo Jesus, o Filho do seu amor, aleluia. É aqui que a nossa sorte mudou? Qual é, irmão? Qual é o motivo da sua alegria? Ele mudou a minha sorte. O motivo da nossa alegria não é que Ele mudará a nossa sorte. O motivo da nossa alegria é que Ele mudou a nossa sorte. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Pegue isso aqui essa noite, amém? E cale toda a acusação do diabo na sua vida. Quantas vezes a ausência de alegria, de júbilo, é que você não consegue se ver como alguém digno diante de Deus. Você não consegue se ver como alguém aceito. Não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você é curado, aquele peso não sai de você. Mas pegue isso como revelação essa noite, verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Eu não sei se o seu parente, se o seu filho, se o seu pai, sua mãe, sua avó, seu neto, a sociedade, se a sua própria mente vai concordar com isso, se eles vão deixar você livre de alguma coisa que você tenha feito no passado, mas se você se apropriar da palavra de Deus, você vai poder viver livre de toda a condenação, porque tudo que era contrário, isso é o pecado, a dívida que você não podia pagar, Jesus removeu completamente. Havia um escrito de dívida, cada pecado meu e seu, cada ato de injustiça estava como um escrito de dívida. Essa era a legalidade que o diabo usava para nos dominar, para nos prender. Então, quando o Senhor nos libertou do império das trevas, não foi sem legalidade. Na verdade, primeiro, Ele cancelou o pecado, Ele pegou a nossa dívida e Ele mesmo pagou, está escrito, cravou na cruz, colocou lá. Estava lá a sua dívida, estava lá o seu pecado, estava lá o seu fracasso, estava aquilo que te faz sofrer, estava aquilo que te faz chorar, estava aquilo que faz as pessoas te acusarem. Jesus colocou na cruz, a lista era grande, você não podia resolver, mas Ele mesmo foi lá, morreu por você, ressuscitou, aleluia.
E ele cancelou. Aquele que tem autoridade cancelou, meu irmão. Não deixe as pessoas, nem a sua própria mente condenar de uma coisa que o Senhor Deus já te libertou. Fica livre. O seu cativeiro já foi mudado. Ele te libertou, Ele te perdoou, Ele cancelou o escrito de dívida. Quando o diabo te acusar, quando a sua mente, quando um parente, qualquer coisa, quiser falar do seu pecado, do seu passado, fala, olhe para a cruz, está tudo lá. Aleluia. Não existe mais Satanás, ele não vai conseguir olhar, ele vai fugir, porque ele não suporta essa realidade de que o Deus de amor por seu povo entregou a sua própria vida para cancelar um escrito de dívida que era contrário, para cancelar um escrito de dívida impagável e irremovível, mas ele fez por você. Aleluia. E sabe, essa vitória de Jesus dando para você, libertando do pecado, essa vitória do Senhor Jesus tirando você do domínio do diabo, não foi uma coisa escondida, de bastidor. Foi uma coisa pública, exposta. Todo diabo, todo demônio sabe, todo reino espiritual viu. O diabo foi envergonhado nesse dia. Havia coisas que pertenciam ao homem, ao ser humano criado por Deus, que estava na mão de Satanás. Mas agora, o Senhor Jesus não só o venceu, não só tirou você de lá, como Ele tirou todas essas coisas da mão do diabo. Então está escrito no verso 15, né? Continuando a leitura. Então não somente Ele cancelou a dívida que era contra você, não somente aquilo que era prejudicial, aquilo que estava em ordenanças e pelas ordenanças mostrava o seu pecado, entende? Ele removeu isso. Ele perdoou, Ele removeu, cravou na cruz. Isso significa, Ele pagou, Ele apagou, Ele resolveu. E no verso 15 diz, e despojando. O que é despojar? Você está cheio de coisas, você tem despojo. Você pegou coisas, o diabo tinha pego coisas que pertenciam ao povo de Deus. Ao homem, ao ser humano criado, a autoridade, a vida, o direito à cura, o acesso a Deus. A paz, a alegria, o domínio sobre a terra. Várias coisas estavam agora na mão do diabo, porque ele enganou o homem pecou e pelo pecado o diabo tirou, mas agora o Senhor Jesus, está escrito, olha esse texto, é o texto da vitória de Jesus sobre o diabo. E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui é o dia em que o Senhor Jesus venceu e Ele expôs publicamente todos os demônios principados e toda a hierarquia do inferno. O Senhor venceu e Ele expôs publicamente, e agora eles são despojados, eles não têm mais. Eu pergunto, o Senhor Deus se fez carne através de Jesus, Emanuel, para morrer na cruz, para vencer o diabo, tirar aquilo que o diabo tinha, para dar para quem, meus irmãos? Para Ele mesmo? Não. Ele deu para mim, Ele deu para você, Ele deu para a sua igreja. Quando foi que o Senhor mudou a nossa sorte? Quando Ele perdoou o nosso pecado. Quando Ele removeu o que era impagável. Quando Ele tirou o despojo das mãos de Satanás e deu para você. Sabe que existe um paralelo com o Salmo 127? O povo de Deus escravizado, que nós lemos 126, o povo de Deus escravizado, o povo de Deus sem recursos, o povo de Deus chamado agora, primeira ação de Deus, Deus vai lá e tira eles do cativeiro, tira da mão do inimigo, vê o paralelo? Como tirou você das mãos de Satanás. Deus traz para uma nova terra, veja, transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas agora eles choravam, o templo destruído, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, não tinham com que fazer as coisas, eles não tinham aquilo que era o despojo, entende? Não tinham os bens. Sabe o que o Senhor Deus diz, e está escrito lá no livro de Ageu, fique tranquilo, não vai ficar na mão do inimigo. Minha é a prata, meu é o ouro. Eles olham para casa, o templo destruído, começam a chorar. Estamos aqui, Deus é muito bom, mas não temos como reconstruir isso. Deus diz, fica tranquilo, eu vou mandar todo o necessário. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Da mesma forma, irmãos, nós perdemos muitas coisas por causa do tempo do pecado. O diabo tirou, o ser humano perdeu, mas Jesus pegou de volta e deu de volta para a igreja. Jesus tirou do diabo e deu de volta para a igreja. O despojo. O que é despojo?
Coisas que estavam na mão de Satanás, agora está com você. Deixa eu repetir, não vai estar lá no céu um dia, quando Jesus voltar na eternidade, está agora. Quando o Senhor restaurou a sua sorte, a nossa sorte, quando foi isso? Quando Ele despojou principados e potestades. Aleluia! Nossa sorte mudou quando fomos ressuscitados com Ele. Nossa sorte mudou quando Ele levou a nossa maldição. Está escrito, Gálatas 3:13. Deixa eu ler isso antes com você, Colossenses 3:1-4. Colossenses capítulo 3, verso 1-4. Vamos ler alguns versos aqui. Olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, meu Deus do céu, pausa para dar glória. Tem isso? Pausa para... Uma carreira agora. Eu vou ser o primeiro. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus do céu. O que você acabou de ler aqui, irmão? Portanto, se fostes, esse se, irmãos, é para dizer, desperta, está vendo que você já foi? Não é uma dúvida aqui. Se foste o quê? Ressuscitado juntamente com Cristo. Onde você está agora? Qual a sua posição? Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima, muito acima de todo o poder do inimigo. Oh, aleluia, ressuscitados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Irmãos, a cruz não é... Oh, não olhe para a cruz como um lugar de derrota, de vergonha somente. Ali é a demonstração do amor, mas ali está também uma mensagem, é a cruz vazia que nos alegra. Ele ressuscitou, mas é a nossa realidade nele também. Nós ressuscitamos com ele. Muitos não querem morrer para o seu eu, morrer para a sua vida, deixar o seu ego, sabe, entregar tudo para Deus, porque não tem ideia do que você ganha. Aleluia, não vou te enganar, você não pode entregar metade para Deus. Você não pode vir mais ou menos para Deus. Você não pode vir com reservas para Ele. É tudo ou nada. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Você morre para o velho. Você deixa tudo, entrega tudo. Mas tem uma coisa. Aleluia. Você recebe tudo dele. Então a gente muitas vezes pensa no alto preço de deixar as coisas, não queremos deixar as nossas coisas estimadas, o nosso prazer, o pecado de estimação, qualquer coisa assim, pensamos não vamos conseguir. Não, você tem que se concentrar em tudo que Ele me dá, em tudo que Ele me dá. Você, se morreu com Cristo, é igualmente verdadeiro que você ressuscitou com Ele. Aleluia, diga eu ressuscitei com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Olha o verso 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Deus, com Cristo em Deus, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, você está guardado, preservado em Deus. O diabo não pode te matar, para te matar ele vai ter que matar Jesus, ele já perdeu essa guerra. O diabo não pode te destruir, cale a voz dele na sua mente, cale a voz dele na sua casa, você ressuscitou com Cristo. Amém, aleluia. E tantas coisas que poderíamos falar. Então, agora sim eu quero falar, Jesus mudou a nossa sorte, irmãos. Deus mudou a nossa sorte quando Jesus levou a nossa maldição e nos deu o direito de sermos abençoados. Olha Gálatas, capítulo 3, verso 13-14. Quantos abençoados tem aqui essa noite? Amém. Quantos ressuscitados com Cristo? Amém. Aleluia. Repita comigo, eu tenho motivos eternos de estar alegre. Aleluia, aleluia, aleluia. E soma-se a isso, meus irmãos, todas as coisas que Ele vai te acrescentar. Todas as coisas. Todas as coisas.
Ele te acrescenta cura, Ele te acrescenta prosperidade, Ele te acrescenta filhos, Ele te acrescenta o trabalho, Ele te acrescenta a inteligência, a força para adquirir riqueza, uma igreja para congregar, irmãos maravilhosos, um propósito, meu Deus, galardão, recompensa. Deus é tão bom que Ele paga pelo trabalho que você faz para Ele, e o trabalho que você faz para Ele é com a graça que Ele mesmo dá, e Ele recompensa, irmãos, aqui na terra, na vida que há de vir. Mas, irmãos, precisamos ter em mente, tudo isso é acréscimo, tudo isso é acréscimo. Ele já restaurou a minha sorte, Ele já mudou o meu destino. Quando os discípulos, os 70, que foram enviados de 2 em 2, voltaram cheios de alegria, porque agora eles expulsavam demônios e curavam enfermos. Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio, e Ele falou para eles uma mensagem maravilhosa. Olha, tudo bem você se alegrar, parafraseando, é mais ou menos isso. Tudo bem você se alegrar porque os demônios se submetem, porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos antes, alegrai-vos antes, alegrai-vos antes, alegrai-vos antes. Por quê? Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. Então em Gálatas 3, 13 a 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu Deus do céu! Ele te resgatou da maldição da lei, se fez maldição no seu lugar. Repita comigo: maldito nunca mais. Eu não sei como você se vê, não sei qual é o seu sobrenome, não sei qual é o seu passado, a sua história, não sei qual é a sua árvore genealógica, mas eu sei do que a palavra diz. Você é abençoado agora, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então Ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, Jesus, o descendente de Abraão, Ele foi à cruz, morreu, ressuscitou, se fez maldito, reverteu a maldição, para que a maldição chegasse para um povo que não era povo. Você não era judeu, não somos descendentes deles, mas em Cristo Jesus, a herança que Deus deu para Abraão, a bênção prometida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e tudo que vem com Ele, chegou para nós, irmãos. E a palavra de Deus diz: de ambos os povos, isto é, judeu e gentil, Ele fez um. Aleluia. Qual é esse novo povo que leva agora o DNA do sangue de Cristo Jesus? Qual é esse novo povo que não é mais gentil, ou seja, não é mundo, não é pessoa sem aliança, sem Deus, mas também não é judeu, não é aquele que tem a descendência das 12 tribos de Abraão? Qual é esse povo novo agora, que pode ser judeu também, ou pode ser gentil, mas que agora pelo sangue de Jesus Cristo se fez um? Qual é esse povo onde não há diferença entre judeu nem gentil, homem nem mulher, bárbaro nem cita, não há diferença entre qualquer tipo de pessoa, qualquer tribo, raça, nação? Qual é esse povo agora que Ele fez um só? Como é o nome desse povo? Igreja do Senhor Jesus. O que nos une? O sangue de Cristo Jesus. Qual a legalidade que temos? O nome do Senhor Jesus. A quem pertencemos? Ao Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, ao Deus de Jesus Cristo, o Deus da igreja. Repita comigo: eu sou igreja do Senhor Jesus. Quando é que Ele mudou a nossa sorte? Quando Ele nos tirou de um povo desgarrado, um povo que não tinha, um povo que não chamava pelo seu nome, e Ele nos fez filhos seus. Aleluia. Repita: Deus mudou a minha sorte. Ele removeu a maldição. Ele removeu a maldição. Ele me fez abençoado. Ele levou o nosso pecado e levou a nossa enfermidade. Amém? Está escrito em Mateus 8,17: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Trocando em miúdos, você é curado porque você já foi curado.
Então você começa já com alegria, sabendo que é certo que você vai obter a vitória, porque Ele já levou, 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 Ele já levou. Cada vez mais temos entendido como a doença é nada diante do poder de Deus, e tudo que o Senhor precisa é fé, é a sensibilidade. Ele tem nos ensinado caminhos e pessoas cada vez mais estão sendo curadas. Você é ungido para impor as mãos, porque Ele nos deu por legalidade isso. Ele levou a doença, levou a enfermidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, qual é o motivo da nossa alegria? Quando foi que a nossa sorte mudou? E quando foi que Ele fez isso? E você responde para você mesmo: meu Deus do céu, o Senhor já me deu tudo. Já me salvou, já me redimiu, já fez a obra. Quantos estão prontos para celebrar a Santa Ceia do Senhor? Adorá-lo. Eu quero chamar os diáconos aqui, grupo de música. Glória a Deus, o motivo da nossa alegria. Sabe que quem está alegre se comporta como alguém alegre. Uma grande descoberta nesses dias, para mim, tem sido saber isto, praticar isso, pensar sobre isso. O nosso cérebro não sabe a diferença quando você está rindo, porque você tem um motivo para isso, ou porque você está rindo sem motivo. O que significa? Rir com motivo ou rir sem motivo causa o mesmo efeito, um efeito bom para o seu corpo. Quando coisas, pressões chegarem, você começa a rir. Quando o cônjuge, o marido, a mulher deixar zangado, quando o diabo lembrar o seu passado, quando vier aquele momento de tristeza e coisas tentando te puxar para baixo, a alegria do Senhor é minha força. Olha aí, ó. Não sei se você está rindo da minha cara ou qualquer coisa, mas está rindo. É contagiante. A alegria é contagiante. A tristeza também. Já percebeu que você vai se entregando para a tristeza? Você não sabe como começou, mas cada vez mais aquilo vai ficando mais sério. E aí o nome vai mudando. Começa com tristeza, termina com tristeza múltipla, depois depressão, depois não sei o que. Tem cada nome terrível e tudo vai te puxando mais para baixo. Síndrome do pânico. E como começou? Pela falta de um posicionamento, uma atitude, uma escolha. Você pode escolher. Irmãos, se pessoas no mundo podem fazer isso, depois de uma ministração dessa, tantos motivos, você lembrando que Jesus já mudou tudo para você, não importa qual a dificuldade, você pode rir. Você está lá, o diabo não, fica bravo, xinga. Yes. O seu cérebro, vou explicar o que eu estou tentando falar. Ele vai falar: ué, ele está feliz. Aí ele começa a liberar a substância. Está feliz? Não, mas é que não posso fazer nada, agora eu tenho que cooperar. Ele está feliz, está rindo, está feliz. Manda lá a substância boa. E aí começa a cooperar com você. O seu cérebro começa a agir e mandar informações de acordo com alguém que está feliz. E você não está mentindo, sabia? Quem está mentindo é o diabo. Você está concordando porque você já é em Cristo Jesus, irmãos, vitorioso. O diabo diz: você vai morrer. Ninguém gosta de você. Não vai dar certo. A igreja não vai crescer. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui nessa igreja é milagre. Quantas vezes o diabo quis fazer eu desistir? Mas graças a Deus eu não desisti.
Alegria. Foi maravilhoso ver Mark Hanks explicando um aspecto da alegria. Existe um riso da fé. Como é, pastor? É isso que nós estamos fazendo agora. Você não está com vontade, mas existe também um riso no espírito. Você começa assim, hahaha, e de repente, o óleo de alegria se levanta dentro do seu espírito. Você começa a rir incontrolavelmente. Existe um rir pela fé, existe um rir pelo espírito, existe um correr pela fé, existe um correr pelo espírito. Você pode começar pela fé. Meu irmão, isso aqui não é um velório, sabia? Nós vamos celebrar o Cristo ressuscitado e o fato de que nós ressuscitamos com Ele. E eu quero que a nota desse momento seja alegria. Joy. Joy of the Lord. Oh, glória!